Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, No livro de Isaías. Tem sido bom, tem sido maravilhoso aquilo que o Senhor tem falado conosco, como Ele tem falado conosco, Estamos aí avançando e tem sido bom ouvir do Senhor de forma tão preciosa, segundo a palavra dele, É uma forma de nós vermos o Senhor, contemplarmos o Senhor, é a palavra dele. Então, que a gente possa desfrutar disso todos os dias. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar muito bem esse tempo. Já deixa seu papelzinho, sua caneta aí. Minha voz já está quase 100%, Mas já deixa tudo pertinho aí de você, para que a gente possa seguir essa leitura. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós. Obrigado, Senhor. Continua falando ao nosso coração, ardendo dentro de nós, e que possamos desfrutar daquilo que vem da tua parte, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa. Vamos lá? Isaías, capítulo 21. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque ponho fim a todo o gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia e tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. A anoitecer que eu tanto aguardava, transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem e bebem, levantem-se líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor, vá, coloque uma vigia de prontidão, para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir os carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumento ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou, dia após dia, meu Senhor, eu fico nas torres de sentinelas, todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele diz, caiu, a Babilônia caiu, todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ah, meu povo malhado na eira, eu lhe conto o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Advertência contra Duma. Gente de Seir me pergunta, guarda quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde, logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Vocês caravanas de Dadanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor, dentro de 1 ano e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, Deus de Israel, falou. Isaías capítulo 22. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse, afaste-se de mim,
Deixem-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo, pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão, apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos, que ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros e cavaleiros tomaram posição junto às portas da cidade. Judá ficou sem defesa. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros, para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comam e bebam, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isso, até o dia da sua morte. Não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Vai dizer a Sebna, o administrador do palácio, que faz você aqui, e quem lhe deu permissão para abrir aqui túmulo? Você que está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja, o que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe. Ó homem poderoso, ele o debulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor. Eu o admitirei das suas funções, e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você e com o cinto que revestia de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Isaías, capítulo 23. Advertência contra Tiro. Planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre lhe veio essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhem-se, Sidão, pois o mar e a fortaleza do mar falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta cidade jubilosa que existe desde os tempos antigos, cujos pés levaram à conquista terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas,
cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra. O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo o orgulho e a vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois vocês não têm mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus reinos. Acerca de Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se e atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigia, despojaram as suas cidades e fizeram dela uma ruína. Planteiam vocês, navios de Tarse, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim de 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante muitas canções para se lembrar de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Ele voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depósitos, seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra. Isaías capítulo 24. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará a sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou essas palavras foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque a desobedeceram às leis e violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou, a harpa cheia de júbilo está muda, já não bebem vinho entoando canções, e a bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Nas ruas chamam por vinho, toda alegria chegou ao fim, toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Ergam vozes, cantam de alegria, desde o ocidente clamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois o Senhor no Oriente, nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, que desgraça! Ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente, pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugiu ao grito de terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas do céu, tremam os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião.
que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebentados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados. Depois de muitos dias, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença de seus líderes. Isaías, capítulo 25. Senhor, tu és o meu Deus, e eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizestes da cidade um monte de entulhos, cidade fortificada em ruínas, cidadela dos estrangeiros, uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te honrará. A cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nós confiamos nele e exultamos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha pisoteará na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará. Ele os lançará ao pó da terra. Isaías, capítulo 26. Naquele dia este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação, como muros e trincheiras. Abram as portas para entre a nação justa, a nação que se manteve fiel. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa as cidades altivas e lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és reto, torna suave o caminho do justo, andando pelo caminho das tuas ordenanças. Esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite. E logo cedo meu espírito por ti anseia, pois quando se vem na terra a tua ordenança, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem, que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos fizeste para nós, ó Senhor, ó nosso Deus. E outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só o teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão, são sombra, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levastes à ruína, apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor, sim, fizeste crescer a nação.
De glória te revestistes, alargastes todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscam, quando os disciplinastes, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos a luz aos habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é o orvalho de luz. A terra dará a luz aos seus mortos. Vá, meu povo, entrem em seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento, até que tenham passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra. Por sua iniquidade, a terra está mostrando o sangue, o sangue derramando sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Eu vou só ler o versículo 1 do capítulo 27 para a gente concluir. Naquele dia, o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Amém? A gente vai parar por aqui. Amanhã a gente lê novamente o versículo 1 do capítulo 27 para a gente dar continuidade. É porque ela é a conclusão desse cântico de louvor que foi escrito por Isaías. Amém? Vamos encerrar e amanhã a gente se vê novamente. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.